Ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha Recorda-te fatto de todo esse percorrere. caminho que o Senhor, teu Deus, te fez Ricordati. percorrer. Recorda-te. Con questo invito di Mosè Foi com este convite de si è aperta Moisés oggi la que se parola di abriu Dio. hoje a palavra de Deus. Poco dopo Mosè Pouco ribadiva: depois, Moisés non dimenticare reiterava: il Signore tuo Não te Dio. esqueças do Senhor teu La Deus. scrittura ci è stata donata per Foi-nos dada vincere a Sagrada la Escritura para dimenticanza di vencermos o Dio. esquecimento de Di Deus. quanto è importante farne memoria Como é quando importante tê-lo preghiamo. na memória quando Come rezamos. insegna un salmo che dice: Assim, nos ensena ricordo um i salmo prodigi del que diz: Signore, sì, Tenho na memória ricordo os le teus tue feitos, meraviglie. Senhor. Lembro-me das tuas Anche le meraviglie maravilhas. e i prodigi che ha fatto il Signore nella propria vita nostra. As maravilhas e os prodígios que o Senhor È fez em nossa essenziale própria vida. ricordare il bene É ricevuto. essencial recordar Senza o bem farne recebido. memoria diventiamo Se não o estranei a noi conservamos na stessi, memória, tornamo-nos passanti per estranhos a nós l'esistenza. mesmos, Senza meros memoria passantes ci pela existência. sfrarichiamo Sem dal memória, terreno che ci nutre desenraizamo-nos do e ci terreno que lasciamo nos portare via alimenta come e foglie dal deixamo-nos vento. levar como folhas pelo vento. Fare memoria invece è Pelo riannodarsi ai contrário, legami più fazer forti memória é e amarrar-se sentirsi aos parte laços di mais una fortes, storia sentir-se e parte de uma respirare história, con un popolo. respirar com um povo. La memoria non è una cosa privata, A memória è não la é uma via che coisa ci unisce privada, a Dio mas e o agli caminho altri. que nos une a Deus e Per aos questo nella outros. Bibbia il Por ricordo isso, del na Signore Bíblia, va a lembrança trasmesso do Senhor deve di ser generazione transmitida in de geração generazione. em geração, Va raccontato di padre a contada de figlio, pai para filho, come dice un bel como se passaggio: diz quando in avvenire neste tuo figlio ti texto domanderà estupendo. che cosa Quando amanhã significano queste os teus filhos istruzioni te perguntarem che il que Signore regras, nostro leis e Dio vi ha preceitos dato, são estes que o tu Senhor, risponderai nosso a tuo Deus, vos figlio: impôs, dirás eravamo aos teus schiavi, filhos: tutta la storia della schiavitù. éramos escravos, toda a E il história da Signore escravidão. operò sotto i E à nostri nossa occhi vista, segni e o prodigi. Senhor fez sinais e Tu prodígios. darai la memoria al tuo figlio. A memória, dar a memória ao teu filho. Ma c'è un problema. Aqui Se se la põe um catena di problema. E trasmissione se a dei corrente de ricordi si transmissão das interrompe, recordações se interromper, e poi come si può depois, ricordare quello como se che si pode è solo lembrar aquilo sentito que só dire ouvimos, senza averne mas fatto sem ter l'esperienza? experimentado? Dio sa quanto è Deus sabe difficile, como isso é sa quanto è difícil, fragile la nostra sabe memoria. como é frágil a nossa Per memória noi ha compiuto e una cosa realizou, inaudita. em nosso Ci ha favor, lasciato un uma coisa memoriale. inaudita. Deixou-nos Non um ci ha memorial. lasciato solo delle parole, Não nos per cui deixou è apenas facile palavras, scordare porque é quello fácil che si esquecer ascolta. o que se ouve. Non ci ha lasciato solo la Não nos scrittura, deixou só a perché è Escritura, facile porque é dimenticare fácil quello che si esquecer o legge. que se lê. Non ci ha lasciato solo dei segni, Não nos deixou perché apenas si può sinais, dimenticare porque se anche pode quello che si esquecer vede. também o que se vê. Ci ha dato un cibo. Ed è Deu-nos um difficile alimento dimenticare un e é sapore. difícil esquecer um sabor. Ci ha lasciato un pane nel quale c'è lui, Deixou-nos um pão em que vivo está e vero, Ele, vivo con tutto e il verdadeiro, sapore del com suo todo o amore. sabor do seu amor. Ricevendolo possiamo dire: Ao recebê-lo, il podemos Signore dizer: si ricorda di é me. o Senhor. Perciò Ele Gesù ci ha lembra-se chiesto: de mim. fate questo Foi por isso que in Jesus nos memoria pediu: di me. fazer isto em memória de mim. Questo in Isto. memoria di me. Fazer isto em memória de mim. Fate. Fazei. L'Eucaristia non è un semplice A ricordo. Eucaristia não é simples lembranza, é um fato. È la Pasqua del É a Signore Páscoa che do Senhor, rivive per noi. que ressuscita para nós. Nella messa, Na la missa, morte e la temos resurrezione di diante Gesù sono de davanti a nós noi. a morte e a ressurreição de Fate Jesus. questo in Fazei memoria isto di me. em memória de mim. Unitevi e come Reuni-vos e, comunità, como comunidade, popolo, como come povo, famiglia, como celebrate família, l'Eucaristia celebrai a per Eucaristia ricordarvi para di vos me. lembrardes de mim. Non possiamo farne a Não meno. podemos È il memoriale passar di sem Dio ela. É o che memorial de guarisce Deus la nostra memoria ferita. e cura a nossa memória ferida. Guarisce anzitutto la nostra Cura, antes de memoria mais nada, orfana. a nossa memória órfã. Noi viviamo un'epoca
di tanta orfandade. Nós vivemos uma época de tanta orfandade. Guarisce la memoria orfana. Tanti hanno la memoria Cura segnata a da nossa memória mancanza órfã. di affetto Muitos têm a memória e da lesada delusione por faltas de coscienti afeto ricevuti e da dolorosas chi decepções avrebbe dovuto dare vindas de quem amore. deveria ter dado Invece ha amor reso e, orfano em il vez cuore. disso, tornou órfão Si vorrebbe o tornare coração. indietro e cambiare il passato. Gostaríamos de voltar atrás e mudar o passado, mas não se pode. Dio però può Deus, guarire porém, queste ferite, pode curar estas feridas, immettendo nella introduzindo nostra na memoria un amore nossa più memória grande. um amor maior, L'Eucaristia o ci dele. porta l'amore fedele del A Padre Eucaristia traz-nos o amor fiel do la Pai, nostra que orfanezza. cura a nossa orfandade. Ci dà l'amore di Gesù che ha trasformato un sepolcro Dá-nos da o amor de punto di Jesus, arrivo a que punto transformou di um partenza, sepulcro e de allo ponto de stesso chegada modo em può ponto de ribaltare le partida nostre e, da vite. mesma maneira, Ci infonde pode l'amore dello inverter Spirito Santo as che nossas consola, vidas. Infunde-nos o amor do Espírito Santo, que cura le consola, ferite. porque nunca nos deixa sozinhos Com e cura as l'Eucaristia, feridas. il Signore guarisce anche la nostra memoria Com a Eucaristia, negativa, o Senhor cura também a nossa quella memória negatività negativa, che viene tante volte aquela al nostro cuore. que vem muitas vezes em nosso Il Signore coração. guarisce O questa Senhor memoria cura negativa, esta memória che negativa, porta sempre a que galla sempre faz le vir cose che non vanno ao de cima e as ci coisas mal lascia feitas in testa e la deixa-nos triste na idea cabeça a che non triste siamo buoni ideia a nulla, de que não che servimos facciamo para solo nada, errori, que só cometemos che siamo erros sbagliati. que nos fizeram errados. Gesù viene a dirci Jesus vem que não é dizer-nos assim. que não é assim. Egli è contento di farsi intimo a noi. Ele é feliz E quando ogni está na volta che nossa lo intimidade riceviamo, ci ricorda che e siamo sempre que o preziosi. recebemos, Siamo lembra-nos que invitati somos a tessere il preciosos. suo banchetto, Somos convidados, i comensali esperados che para o desidera, seu banquete, os comensais solo que ele deseja. perché lui è E não generoso, só porque ele é generoso, ma perché è mas davvero porque innamorato se di noi. enamorou verdadeiramente de nós. Vede e ama il Vê bello e il ama buono a che beleza siamo. e o bem que somos. Il Signore sa che il male e i peccati non sono la nostra identità. O Senhor sabe que o mal e os pecados não são a nossa identidade, são doenças, E são viene a infecções. curarle, E Ele vem com a curá-las Eucaristia, com a che Eucaristia, contiene gli que contém anticorpi per os la nostra anticorpos memoria para a nossa malata memória di doente de negatività. negativismo. E com Jesus possiamo E com Jesus podemos imunizar-nos contra a tristeza. Sempre avremo davanti agli Continuaremos occhi a le ter nostre diante dos cadute, le olhos fatiche, as nossas quedas, i as problemi a canseiras, casa e os al problemas de lavoro, casa e do i trabalho, sogni non os realizzati. sonhos não realizados. Ma il loro peso Mas o non seu ci peso schiaccerà deixará perché de nos più in esmagar, profondità porque c'è Gesù na che ci profundidade de nós incoraggia col mesmos suo amore. temos Jesus que nos encoraja com o Ecco seu la amor. forza dell'Eucaristia Aqui está a força da transforma Eucaristia, que nos transforma in portatori di Dio, em portadores de portatori Deus, di gioia, non di negatività. portadores de alegria, não de che andiamo a negativismo. messa, che cosa portiamo al mondo? Nós que vamos à missa podemos Le nostre perguntar-nos tristezze, o que levamos le ao nostre mundo, amarezze, as nossas tristezas, as nossas amarguras ou a alegria do facciamo la Senhor. comunione e poi andiamo avanti Fazemos a a comunhão e depois lamentarci, continuamos a reclamar, criticare e a piangere criticar addosso. e a lamentar-nos, Ma questo non migliora mas nulla, isto não melhora coisa mentre la alguma, gioia del ao Signore passo que cambia. a alegria do Senhor muda a vida. L'Eucaristia infine guarisce la nostra memoria chiusa, Enfim, a Eucaristia cura a nossa memória fechada. che ci teniamo dentro, As feridas que conservamos dentro não criam problemas só a nós, mas também aos outros. ci rendono paurosi Tornam-nos e medrosos sospettosi. e desconfiados. All'inizio chiusi, alla lunga Ao princípio, fechados. Com o passar do tempo, cínicos e indiferentes. ci portano a reagire nei confronti degli altri Levam-nos a con reagir distacco, anche con arroganza, aos outros com insensibilidade e arrogância, iludindo-nos de que assim podemos controlar as situações. Ma è un inganno. Mas enganamo-nos. Solo l'amore guarisce Só o alla amor radice cura o la medo paura, pela che raiz libera dalle e liberta chiusure dos che fechamentos imprigionano. que aprisionam. Così fa Gesù.
É assim que faz Jesus, vindo ter conosco com mansidão, na fragilidade desarmante da hóstia. Assim faz Jesus, pão partido para romper a carapaça dos nossos egoísmos. Assim faz Jesus, que se dá para nos dizer que só abrindo-nos é que nos libertamos dos bloqueios interiores, das paralisias do coração. O Senhor, oferecendo-se a nós tão simples como o pão, convida-nos também a não desperdiçar a vida, correndo atrás de mil coisas inúteis que criam dependências e deixam o vazio dentro. A Eucaristia spegne em nós a fame de coisas. A Eucaristia apaga em nós a fome de coisas e acende o desejo de servir. Levanta-nos do nosso estilo cômodo e sedentário de vida. Lembra-nos que não somos apenas boca a saciar, mas também as mãos dele para saciar o próximo. Agora é urgente cuidar de quem tem fome de alimento e dignidade, de quem não trabalha e tem dificuldade em seguir para adiante, e fazê-lo de modo concreto, como concreto é o pão que Jesus nos dá. É preciso uma proximidade real. São necessárias verdadeiras correntes de solidariedade. Jesus, na Eucaristia, aproxima-se de nós. Não deixemos sozinho quem vive ao nosso redor. Queridos irmãos e irmãs, continuemos a celebrar o memorial que cura a nossa memória. Recordemos-nos. Curar a memória. Curar a memória, o coração. Este memorial é a missa. É o tesouro que deve ocupar o primeiro lugar na igreja e na vida. E, ao mesmo tempo, redescobramos a adoração, que continua em nós a ação da missa. Faz-nos bem, curar-nos por dentro. Sobretudo agora, temos verdadeiramente necessidade dela. Acabamos de ouvir a homilia do Santo Padre e a sua reflexão nesta Santa Missa, na solenidade de Corpus Christi. Solenidade esta, como ressaltamos no início desta transmissão, que a Igreja no Brasil celebrou na última quinta-feira.